Se você quer investir em criptomoedas e não sabe por onde começar, parabéns, você acabou de achar o único vídeo que você precisa. Eu sou Gabriel Della, faço análises, invisto e produzo conteúdo para o mercado de criptomoedas há mais de 4 anos. E hoje eu vou te dar um guia completo para investir em criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Solana e muitas outras. Nesse vídeo eu vou explicar bem brevemente como que o mercado funciona, o que faz algumas criptomoedas subirem, o que faz outras criptomoedas caírem. Vou explicar como comprar criptomoedas e como você consegue pesquisar também o preço de criptomoedas. Então, senhores, sem mais delongas, bora começar esse vídeo. Bom, para início de conversa eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o Bitcoin. Eu sei que ele é conhecido como uma moeda de internet por aí, mas eu queria dizer que ele é muito mais do que isso. Satoshi Nakamoto, o nome por trás da criação do Bitcoin, diria que o Bitcoin é um dinheiro eletrônico P2P. E o P2P é a palavra-chave, significa ponto a ponto. Ou seja, o Bitcoin funciona como notas de dinheiro físico. Tanto o Bitcoin quanto as notas de dinheiro físico não precisam de um intermediário. Diferente do Pix, que passa por um banco, né, por 2 bancos, às vezes, se você está enviando do seu banco para o banco de um amiguinho que é diferente, passa também pelo sistema do Banco Central. O Bitcoin só vai direto da carteira do usuário para a carteira de quem está recebendo. Sim, você tem que ter uma carteira online para ter Bitcoin, mas eu vou falar disso mais para frente, tenha calma. E com essa vantagem de não existir intermediários e da rede blockchain ser descentralizada, ou seja, não ser comandada por ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma empresa, nenhum governo, nenhuma entidade, o Bitcoin acabou se tornando uma ferramenta pró-liberdade. Em países onde há tiranos governando, impondo ditaduras ou impondo controle populacional, o Bitcoin vira fonte de esperança. Com o Bitcoin você consegue guardar o seu dinheiro sem que o governo saiba o nome por trás daqueles Bitcoins. Eles não conseguem provar que você tem a posse daqueles Bitcoins e mesmo que eles soubessem que pertence a você, eles não conseguem tomar. E pior, não conseguem nem bloquear a compra de Bitcoin. Países como Argentina, Ucrânia, Rússia, Venezuela possuem moedas muito fracas, com uma inflação extremamente alta. E aí o residente daquele país quer comprar moeda estrangeira, ou seja, quer comprar dólar, euro, libra, para poder se defender da inflação. Só que muitas vezes, para que a moeda desse país não se desvalorize mais ainda, já que tá todo mundo procurando outras moedas para poder se proteger da inflação, o que ela faz é proibir a compra de moeda estrangeira ou limitar a quantidade que você pode comprar. Então, nesse caso, você tinha que ver simplesmente o seu patrimônio desaparecer totalmente ou começar a comprar a barra de ouro mesmo, ou tentar comprar escondido dólar, euro de outras pessoas, porque era o jeito. Senão você ia ver simplesmente todo o seu patrimônio ali parado no banco ou embaixo do colchão perder valor de um ano para o outro. A inflação é coisa assim de mais de 100%. Um pão custa R$1, no ano seguinte o pão tá custando R$3. Mas com o Bitcoin, a compra dele não poderia ser impedida. Você vende algo para alguém ou envia dinheiro para outro país do mundo e a pessoa simplesmente transfere de Bitcoin direto para sua carteira e não tem como o governo provar que aquela carteira é sua porque você não coloca seus dados e também não tem como o governo tomar, não tem quem ele pode ligar. Ai, que nem ele liga pro Banco Santander e fala: oi, peço para congelar os fundos, porque esse cara aqui tá comprando mais do que ele podia. Não, o governo nem sabe que é seu e mesmo se souber ele não consegue tomar. E em caso de ditaduras sérias, como a China, em que o governo rastreia até suas compras para ver se você tá comprando alguma coisa que pode afetar o domínio do regime ditatorial daquela região, o Bitcoin também vira esperança. Na África, onde há alguns países em que mais de 70% da população não tem contas bancárias, o Bitcoin também vira uma ótima ferramenta para receber e enviar dinheiro para o exterior. E também para guardar dinheiro, porque a grande parte desses países tem moedas extremamente fracas que simplesmente perdem muito valor, e aí o cidadão não tem incentivo algum de armazenar capital. Se ele começa a juntar dinheiro embaixo do colchão, na semana seguinte aquele dinheiro não compra nem metade do que ele comprava antes. Sem falar que ele pode até acabar sendo roubado, né? Porque eles não têm banco lá. Então o Bitcoin novamente vira fonte de esperança. Portanto, ele é muito mais do que só uma forma de pagamento online. E como vocês sabem, além do Bitcoin, nós temos outras criptomoedas, como Ethereum, Solana, XRP, que são outras redes blockchains com outra finalidade para sua existência. Elas servem para outras coisas. Elas são redes feitas para desenvolvedores criarem aplicativos descentralizados, ou seja, utilizarem de tecnologias que não existiam antes da blockchain e do contrato inteligente para criar alguns produtos e serviços. Por exemplo, a transferência de uma titularidade de um carro à distância. Até os dias atuais, quando a gente vai vender o carro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar com o comprador na frente de um cartório, aí eu vou lá, simplesmente transfiro a titularidade pro cara e o cara automaticamente, manda o Pix ou o TED para minha conta. Então a gente precisa tanto estar fisicamente junto quanto de um intermediador, que é o cartório, para ter confiança entre as partes. Afinal, eu não conheço o cara que tá comprando meu carro, por que eu vou transferir a titularidade do meu carro antes e acreditar que ele vai de fato me pagar o dinheiro que ele me deve? Já com soluções criadas em blockchains como a da Ethereum, podemos criar um contrato inteligente. Esse contrato inteligente é capaz de ser programado a executar uma ação. Então, nesse caso, quando a titularidade do carro fosse transferida para minha carteira lá e o contrato inteligente identificasse isso, automaticamente ele ia vir, pegar o dinheiro
da minha carteira e boom, jogar aqui pra carteira do cara que comprou meu carro ou que eu comprei o carro. Tudo isso sem ter a necessidade de um intermediário como o cartório. E isso resolve muitos problemas de ineficiência, deixa muitas coisas mais ágeis e também resolve muito problema ali de custo que tem em algumas coisas que você precisa de um intermediário que agora com a tecnologia da blockchain você não precisa mais. E por isso que o Ethereum e essas outras criptomoedas chamam tanta atenção. Por exemplo, a XRP ela usa da tecnologia da blockchain para enviar remessa de dinheiro de empresas ou de uma pessoa para outros países, cobrando taxas aí que são de 3 a 4 vezes menores do que as de banco tradicionais. E bom, se eu fosse passar o dia inteiro explicando criptomoedas aqui seria uma loucura, porque hoje já existem mais de 11 milhões de criptomoedas. Mas o que importa vocês saberem é que nem 1000 dessas prestam no mercado, porque qualquer pessoa consegue criar uma criptomoeda. E dessas, as que realmente resolvem um problema, uma dor de mercado em que as pessoas de fato vão procurar por aquele serviço ou produto que aquele projeto atrás dessa criptomoeda está oferecendo, aí sim, essas vão se valorizar. Então sim, criptomoedas são coisas reais, não são uma casa de aposta que você escolhe qualquer uma, você vai lá e pega o cachorrinho e aposta nela e tomara que suba. As criptomoedas que mais se valorizam são as que as pessoas mais procuram, que as pessoas mais precisam do serviço ou do produto que está por trás. Afinal, para uma criptomoeda se valorizar de forma saudável, sem que ela despenque poucos dias depois, ela tem que ter utilidade. Se ela subir apenas por especulação, porque tem pessoa comprando, apostando que mais pessoas vão comprar e aí vira que meio uma bolha, depois de um tempo ela vai simplesmente despencar. Agora, quando uma criptomoeda ou uma rede blockchain tem utilidade, as pessoas precisam de fato de algo ali dentro, estão utilizando um serviço, um produto para fazer operações financeiras no DeFi, para jogar um jogo na blockchain, para usar algum serviço lá, isso sim faz uma criptomoeda ser útil. E aí mesmo que ela suba e às vezes tem algumas quedas, a tendência é que se a procura por ela continua crescendo, as pessoas continuam utilizando, ela vai ir subindo, mesmo que às vezes ela tenha que fazer isso aqui no caminho. E aí, além do Bitcoin, das altcoins boas, que são essas que eu expliquei, das altcoins ruins, que são aquela que o pessoal só compra na zoeira, nós temos as meme coins, que não são literalmente nada. Elas são moedas criadas por pessoas que simplesmente não fazem nada, assim, não serve pra nada a criptomoeda. E que as pessoas só compram porque elas acham que elas vão ficar ricas do dia pra noite, que vai disparar uma meme coin que nem disparou a Dogecoin lá em 2017, 2020. E no fim, a grande maior parte de quem compra essas meme coins acaba perdendo dinheiro, e isso é matemático, tá bom? Mais de 80% vai perder dinheiro no mínimo. E é muito fácil criar uma meme coin, tá bom? Cuidado com as besteiras por aí. Eu poderia agora entrar na tela e criar em 5 minutos uma meme coin. Então na minha carteira eu nunca compro meme coins. O que eu gosto de fazer é deixar no mínimo 50% da minha carteira no Bitcoin. E aí quando os cenários ficam positivos pro mercado cripto, a economia tá se alinhando ali pra gente começar a ter um bull market, que é aquele momento de alta do mercado, eu deixo mais uns 50% ali nas altcoins que eu acho que são boas pra tentar multiplicar meu patrimônio, depois vender assim que eu multiplico e comprar mais Bitcoin. Eu sigo a tese de investimento chamada Hold, que eu simplesmente vou lá, identifico uma criptomoeda, vejo se o projeto dela é legal, se for eu compro e espero ele subir ou cair, né? E aí depois de um tempo, alguns meses, né, semanas e tal, eu vou lá e vendo. Outras pessoas gostam de fazer trade, ficar comprando e vendendo um ativo no prazo ali de, cara, alguns dias ou às vezes até horas. Alguns até usam alavancagem e, cara, eu não recomendo isso nem um pouco. Todas as pessoas que eu conheço que ficam tentando fazer análise gráfica para ficar comprando e vendendo criptomoedas dentro de um prazo, cara, de um dia ou de 4 dias, acabam perdendo dinheiro. Ainda mais quem trabalha com alavancagem em futuros. E se você nem sabe o que é alavancagem em futuros, cara, nem procura que vai ser até melhor. Eu acredito que não é nada melhor do que separar uma porcentagem da sua renda aí que você ganha do seu trabalho, dos bicos que você faz, para investir e todo mês comprar Bitcoin. Ou seja, você determina algum dia do mês aí, algum dia da semana, pra você ir comprando toda semana ou todo mês Bitcoin. E simplesmente deixa lá, vai acumulando Bitcoin como se fosse ouro. E aí, falando nisso, tem muita gente que me pergunta, quanto que rende o Bitcoin? Pessoal, o Bitcoin não tem uma rentabilidade mensal definida. Ele é um ativo de renda variável, que assim como o dólar, o ouro, as ações, a gente não tem como saber qual que vai ser a performance dele mensalmente. Pode ter mês caindo 30%, pode ter mês subindo 20%, é normal. Olha, eu determinei aqui para cada risquinho desse representar um mês, vocês podem ver que, por exemplo, no mês de outubro a gente subiu 10%. Aí, no mês de novembro a gente subiu 36%. No mês de dezembro a gente caiu 3%. No mês de janeiro a gente subiu 9%. E por enquanto no mês de fevereiro a gente tá caindo 5%. O preço dele varia muito de acordo com as notícias. Em outubro começou a crescer a chance do Trump ganhar as eleições lá nos Estados Unidos. E como ele fez muitas promessas boas pro mercado, o mercado subiu, fechando em 10% de valorização só em outubro. Em novembro, Trump ganhou as eleições e o mercado ficou mais feliz ainda, Bitcoin subiu 37%. Em dezembro, a gente começou a ver que a economia americana não estava tão firme quanto a gente já estava achando que ela estava, então caiu 3%.
0,3%. Em janeiro, Trump tomou posse e começou a anunciar um monte de coisa que vai ser positiva para o mercado cripto e para o Bitcoin, então o Bitcoin subiu 10%. Em fevereiro, Trump anunciou as tarifas, o que fez a gente voltar a temer ali uma inflação nos Estados Unidos, uma economia mais fraca do que a gente queria, e aí o Bitcoin está caindo 5%. O Bitcoin e as criptomoedas vão sempre variar de acordo com notícias relacionadas ao mercado cripto, à geopolítica, à economia mundial e essas coisas. Ah, mas então se ele não rende, como que você ganha dinheiro com Bitcoin e as criptomoedas? Comprando por um preço X e vendendo por um preço mais alto do que o preço que você comprou. Por exemplo, quem comprou R$100 um dia antes das eleições americanas, investiu R$100 quando o Bitcoin custava $67 mil, ou seja, ele comprou 0,0014 Bitcoins. Sim, você pode comprar frações de Bitcoin, você não tem que comprar um Bitcoin inteiro não. Mas bom, hoje em dia, aqueles R$100 investidos com o Bitcoin agora valendo $100 mil, os 0,0014 Bitcoins passaram a valer R$140. Se o investidor pegar, vender agora os Bitcoins deles e sacar o saldo dele para dentro da conta bancária, ele vai ter lucrado R$40. Agora imagina se ele tivesse investido 1.000, seriam R$400 de lucro, ou 10 mil, seriam R$4 mil de lucro, ou 100 mil, seria R$40 mil de lucro. E é assim que você ganha dinheiro com as criptomoedas, comprando barato e vendendo caro. Mas Gabriel, onde que eu consigo comprar criptomoeda então? Bom, hoje as criptomoedas já estão disponíveis em vários bancos. Você pode comprar Bitcoin, Ethereum e algumas outras criptomoedas em bancos como Nubank, Itaú, Banco do Brasil, BTG Pactual e o Inter. E esse sempre vai ser o jeito mais fácil de comprar, ainda mais se você já tiver conta em um desses bancos. Mas é importante que vocês saibam que quando vocês compram criptomoedas em um banco, você não é dono de fato das suas criptomoedas. Você está investindo em um botão de um banco que te entrega a mesma rentabilidade que aquela criptomoeda que você investiu está subindo ou caindo. Porém, se um dia acontecer alguma coisa com aquele banco, cara, seu dinheiro vai ser perdido. Ou se um dia o governo quiser vir atrás de você, eles vão congelar rapidinho esses seus investimentos. Mesma coisa com corretoras, elas são um pouco mais fáceis de comprar, né? Você faz simplesmente ali, cria sua conta como se fosse um aplicativo, como uma rede social, faz um Pix. E, por exemplo, na corretora da Coinext, que é a minha patrocinadora, inclusive, link aqui na descrição se você quiser criar uma conta e ganhar R$25 de bônus depois de você comprar R$100 em criptomoedas. Com um simples Pix, você já pode comprar mais de 80 criptomoedas diferentes. A vantagem de uma corretora em relação a um banco é que tem muito mais criptomoedas ali e geralmente as taxas são um pouco mais baixas. Sim, tem uma taxazinha que você paga. Você vai comprar R$100 em Bitcoin, cara, vai chegar a 98, 97 reais em Bitcoin para você. E o terceiro jeito de você conseguir comprar é através de um P2P. Um cara ou uma empresa que simplesmente vende Bitcoin e ele manda direto para sua carteira esse dinheiro. Eu não vou conseguir explicar esse agora porque eu acho que é um assunto um pouco mais avançado, você tem que aprender a criar uma carteira e tal, e é uma conversa um pouco mais para frente, mas eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico a diferença sobre uma carteira digital que você pode ter no seu computador e uma carteira física, como esses pendrivezinhos aqui que fazem custódia de Bitcoin. E esse terceiro jeito é realmente o jeito ali que, cara, ninguém consegue saber que você tem Bitcoin e mesmo que saiba, o governo nunca poderia tomar de você. É só fazendo autocustódia em uma carteira dessa ou até numa online que você consegue ter essa segurança. Nas corretoras, o governo também consegue congelar seu dinheiro se for preciso. Eu, claro que acredito que todo investidor tem que começar comprando Bitcoin primeiro, cara. Bitcoin é importante, você compra primeiro ele, começa a pegar as manhas ali da volatilidade do mercado. O mercado é muito volátil, às vezes ele pode te assustar, então comece devagarinho com o Bitcoin. E vão tomando cuidado com a ganância que vai nascendo em vocês, cara. Ganância nunca é coisa boa nesse mercado. Se você começa a se sentir muito confiante ali, começa a comprar coisa que você não entende, velho, na primeira queda que tiver, você vai acabar tremendo de medo e vendendo na queda e ficando desesperado, então tomem cuidado. Falando em queda e falando em outras criptomoedas, eu tô trazendo para vocês esse site aqui, o CoinMarketCap. Tem um aplicativo no celular, ou o site no celular, e o site aqui no computador. Esse é um site onde você consegue ver todas as criptomoedas e as valorizações delas. Então aqui é o preço atual do Bitcoin, quanto que ele subiu nas últimas 24 horas, quanto que ele subiu ou caiu, né, nas últimos 7 dias, 30 dias, 60 dias e 90 dias. Aqui você consegue ver tudo isso, aqui é a quantidade de dinheiro investido no Bitcoin, então são quase 2 trilhões de dólares. E aí você consegue entrar aqui no gráfico do Bitcoin, ó, quando você clica e vê, ó, no período de um dia, o Bitcoin começou aqui, tá terminando aqui em cima, no período de 7 dias, um mês, um ano e desde lá do início do Bitcoin em 2010, tá aqui o gráfico. E vocês conseguem ver muito mais outras criptomoedas aqui no site do CoinMarketCap, cara, tem tipo milhares, eu acho que agora no CoinMarketCap tem 11,23 milhões de criptomoedas aqui no canto superior esquerdo, você consegue ver, então é um absurdo. Aqui tem todas as informações que você quiser, na barra de pesquisa você pode pesquisar também por tipo Solana aqui, aí você acha ela e aí você consegue ver os dados dela e tal. E uma dica que quase ninguém dá, quando você quer comprar uma criptomoeda e você não tá conseguindo achar ela na sua corretora, é fácil, você vai entrar aqui, ó, em Markets. Esse Markets vai mostrar todas as corretoras que estão vendendo
vendendo Solana. Por exemplo, a Coinext vende Solana se você quiser comprar, o link tá aqui na descrição, né? Mas aqui você consegue, quando você clica em Market ou Mercado, ver todas as corretoras que tem aqui listado Solana. Então são muitas, cara. Aqui tem uma quantidade infinita de corretoras que estão listados, e aí é só importante que você tome cuidado para entrar no site certo dessas corretoras para você não ser roubado. Agora eu queria deixar claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, eu não recomendo ninguém a investir em criptomoedas, você deve tomar conta do seu próprio dinheiro de acordo com as suas próprias pesquisas. Eu acredito que no mercado cripto você nunca deve colocar um capital que, cara, você não possa deixar por no mínimo 5 anos. Historicamente, cara, mesmo quem fez os piores aportes da história comprou o máximo do topo possível, que é o caso desse cara aqui que em 2013 comprou por $1.000, cara, depois aqui, ó, de 4 anos, aqui em 2017, esses $1.000 já tinham sido ultrapassados, a gente já tava na casa dos $2.000. Mesmo quem comprou aqui, ó, 10, 12, 14 mil dólares, cara, em poucos aí, menos de 4 anos, a gente já tinha chego também nos $64.000. E mesma coisa, para quem comprou nos $64.000, em menos de 4 anos a gente já tava aqui nos $70.000 e agora estamos na casa dos $100.000. Ou seja, sempre compra um dinheirinho que você pode deixar por 5 anos, porque se der ruim, cara, se der ruim depois de 5 anos, historicamente falando, pelo menos o seu dinheiro já vai ter voltado ao normal. E antes de finalizar o vídeo, eu quero responder algumas perguntas que eu coletei que a grande maior parte dos iniciantes tem. Pergunta 1, como que eu protejo a minha carteira? Tem chance das minhas criptomoedas serem roubadas? Olha, investir em um banco é muito seguro, dificilmente vão conseguir hackear suas criptomoedas, só tem aquele ponto que eu citei anteriormente. Corretoras também costumam ser bem seguras se você escolher boas corretoras, só que lembrem, na hora que você for criar uma conta numa corretora, coloquem uma senha bem difícil, ativem a autenticação de 2 fatores lá, com um autenticador como o do Google e etc. Toda corretora quase tem o 2FA, ou a autenticação de 2 fatores, ativem isso que você vai proteger a sua carteira. E se você for fazer autocustódia, cara, guardar em uma carteira digital ou guardar numa carteira dessa, tomem muito cuidado. Você vai receber um monte de e-mail de gente fingindo que sabe que você tem uma carteira ou dizendo que você ganhou alguma coisa, cara, você nunca ganhou nada e as pessoas nem sabem o seu e-mail quando você cria uma conta numa carteira dessa, então esquece. Segunda pergunta, quando eu sei a hora certa de vender? Cara, é difícil, justamente, a pergunta desse mercado é sempre essa, afinal, se fosse fácil descobrir a hora de vender, a gente só compraria lá no fundo e venderia exatamente antes de começar a cair. Alguns sinais legais de você observar é quando tem muita gente chegando no mercado, você vê pessoas que geralmente eram haters das criptomoedas, que não gostavam muito de investir em cripto ou que tinham muito medo, começaram a investir, começa a ver, cara, pô, se até essa pessoa já entrou, quem que falta entrar? O mercado pode estar muito próximo de cair por faltar novos investidores. Então, tomem cuidado, observem a sua volta. Eu sempre atualizo ali quando vai ser o momento que eu vou vender minhas criptomoedas no meu Instagram, que é @CryptoBrasilOFC, mas assim, tomem cuidado. 3, quais criptos eu tenho que evitar comprar? Existem algumas que eu já não gosto logo de cara, Litecoin, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, nenhuma memecoin, eu não gosto de nenhuma memecoin, eu acho elas terrível, mas novamente, é um pouco de trabalho de campo, de você fazer um pouco de pesquisa e tal, mas me acompanhem no meu Instagram que eu também comento bastante sobre isso. 4, quanto eu posso começar investindo? Tem um mínimo? Sim, tem um mínimo, algumas corretoras vão pedir no mínimo ali R$20, R$25, eu acho que esse é o caso da Coinext, 25 ou R$30, não me lembro, mas assim, é coisa muito pequena, você não precisa ter $100.000 para comprar um Bitcoin, você pode comprar 0,000001 Bitcoin lá, que vai ser coisa de R$2. Pergunta 4, devo me preocupar em ficar acompanhando todo dia o valor das criptomoedas que eu comprei ou eu devo consultar só de pouco em pouco? Cara, você não precisa ficar tão tenso, investimento é coisa de longo prazo, o Bitcoin não vai subir de um dia para noite, você pode, claro, e deve acompanhar notícias sobre o mercado, acompanhar páginas, acompanhar um canal como o meu, mas assim, não existe essa coisa de você ficar todo dia abrindo a corretora, criando uma ansiedade em você gigantesca, vendo às vezes algumas criptomoedas subirem muito e aí você fica meio desesperado, acaba comprando elas depois delas subir e depois tomam uma alta na cabeça, então bastante calma. Quinta ou sexta, não sei em qual que a gente tá, é um investimento estável? Não é, pessoal, vai ter vezes que você investiu lá R$100 já vai estar valendo 80, ainda mais se você investir em altcoin, cara, agora há pouco as altcoins caíram 50%, R$1.000 tem enviado 500, só que, né, no momento de recuperação a altcoin vai lá e sobe 300, desses R$1.000 volta para R$2.000, R$3.000, então assim, tem que ter paciência e tem que ter muita calma, por isso que é importante você colocar um dinheiro que você tem, pode deixar um tempo lá, para caso você tome alguma queda na cabeça, as criptomoedas tendem a se recuperar depois que o mercado se recupera, então assim, tem que ter calma e colocar um dinheiro que não vai ter grandes impactos na sua vida, porque quando você entra com medo no mercado, quando você entra com dinheiro que você não pode, as chances de você cometer erros são muito grandes. E sétima ou sexta, é preciso declarar os valores que eu tenho investido? Sim, você precisa declarar a partir de R$5.000, você tem que declarar no seu imposto de renda, mas você só paga imposto se você negociar mais do que R$35.000 no mês, tá bom? Isso se você investir em uma corretora nacional como a Coinext. Se você criar conta em uma Binance, numa KuCoin, essas outras corretoras que são internacionais, aí você não tem essa faixa de isenção, independente do quanto que você negociar no mês, se você teve lucro, você teria que pagar 15% sobre isso, através do aplicativo do GCap, o ganho de capital.
tal, tá bom? Mas existem vários vídeos na internet sobre declaração de imposto de renda e impostos com criptomoedas que eu recomendo que vocês assistam, caso vocês queiram estar tudo dentro da lei. Agora sim, senhores, agradeço por esse vídeo. Deu trabalho, se inscrevam no canal se vocês puderem, vocês vão me ajudar muito, deu muito trabalho. Deixa um like, manda para um amigo que você sabe que quer investir e tá enrolando há muito tempo, porque esse vídeo deu muito trabalho. Agradeço muito a companhia de vocês, eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais.